Olá pessoal, meu nome é Luciano Antunes, sou professor aqui do Tutor Concursos. Hoje estamos com uma aulinha de internet. Vamos falar hoje, na verdade, pela sequência, a nossa terceira aulinha de internet a respeito do histórico, da estrutura e das conexões. Internet, pela divisão que eu fiz, nós temos 4 aulas básicas, né? 4 aulas objetivas diretas aí para o que a gente precisa dentro do nosso edital. Então, naturalmente, o que eu começo a perceber? Que essa visão do histórico cai diretamente com a ideia da estrutura e fala diretamente com a ideia de conexões, que é a ideia da conexão de escada, diferenciando da banda larga para conexão sem fio, né? Wireless, Wi-Fi, enfim. E aí, naturalmente, o que a gente precisa entender? Então, tá aí na tela para vocês, acompanha aí através do seu material. De onde tudo isso surgiu, né? A internet é uma rede. Rede de quê? De computadores. Então, da onde surgiu essa ideia dessa rede de computadores? Lá nos Estados Unidos, americanos, na verdade, o governo americano, militares americanos, resolveram criar uma rede para fazer com que todas as bases militares dos 13 estados americanos trocassem informações entre si. Então, o que aconteceu? Em 1969, uma rede militar nos Estados Unidos foi criada, a ARPANET, né? Então, essa ARPANET, desse órgão ARPA, foi criada com uma finalidade inicial. Qual era a finalidade inicial? Comunicação. Então, vou colocar aqui para vocês o ponto, né? Inicialmente, era para comunicação. Então, em 1983, teve um avanço. Foi criado na Europa um local em específico para guardar páginas, conteúdo de páginas na Europa. Então, na Europa foi criada a web, a World Wide Web, ou ainda W3, né, criada pela CERN, um órgão, né, de pesquisa que fez pesquisas a respeito de investigação nuclear, e essas informações eram postadas em forma de texto dentro de um local. Esse local é a própria web. Então, essa web foi criada com o intuito inicial. Qual foi o intuito inicial? Armazenar conteúdo de páginas, na verdade. Então, o que eu começo a perceber? Isso tudo cresceu ao ponto de, em 1988, ela chegar ao Brasil. Só que ela já chegou ao Brasil de que forma? Em 1986, não mais existia a separação. Uma rede dos Estados Unidos, uma rede na Europa. Passou a existir uma rede que ocupava o mundo inteiro. Então, em 1986, foi proclamada a internet. E aí, no Brasil, essa rede ela chegou através da Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo, né, a FAPESP, e a própria UFRJ. A FAPESP tem uma grande vantagem, né? A UFRJ tem uma grande vantagem sobre a FAPESP. Qual é? Na verdade, o caminho por onde vai passar isso. Porque o Rio de Janeiro, diretamente desembocando na Baía de Guanabara, tem acesso aí com o mundo, acesso ao mundo através da Bahia, né? Através dos oceanos. Enfim, então a ligação de cabo de fibra ótica submarina. Então, naturalmente, o que a gente começa a perceber? Então, acompanha aqui comigo. A internet, ela tinha um conceito inicial, foi partir de uma rede inicial de computadores interligados. Então, o conceito atual que a gente vê hoje em dia é que ela é a grande rede mundial de computadores interligados. Esse conceito evoluiu. Dessa forma, o que a gente começa a ver? Que a finalidade é para transferência de dados. Então, antigamente só tinha a ideia de comunicação, depois veio a ideia de página. Então, hoje, quando a gente fala de transferência de dados, passa disso, né? Então, quando eu digo que a internet suporta navegação em hipertexto, o que eu estou falando? O que é o hipertexto, na verdade? O hipertexto é dizer que suporta navegação em páginas. Então, essas páginas da web, de um local específico para esse tipo de conteúdo, são navegáveis na internet. Então, quando eu penso que surgiu, suporta correio eletrônico, então as mensagens eletrônicas foram criados e-mails, né? Quando eu digo que suporta comunicação instantânea, né? Comunicação instantânea é bate-papo, chat, que trabalha efetivamente, vou colocar aqui, diferente do e-mail, porque trabalha em tempo real.
Guarda essa ideia, né? Aquela comunicação síncrona em tempo real. Ou seja, o cara está do outro lado, né? Na verdade, a pessoa que está se comunicando com você, ela está do outro lado nessa comunicação. E existe naturalmente o compartilhamento de arquivos, né? Eu troco arquivos efetivamente com as pessoas. Então, esse compartilhamento de arquivos, nós percebemos que a ideia do download, guarda isso aí, ó, download. E a ideia é inversa, né? A ideia de colocar algo na internet. O ato de colocar algo na internet tem um nome especial. Isso é chamado de upload. Então, trazer algo da internet para o meu computador é o download. Colocar algo do meu computador na internet é o upload. Então, quando eu digo assim, estou navegando no hipertexto, né? Então, estou navegando na página da internet, que tem várias mídias, né, embutidas, né? Quando eu digo que o hipertexto é um texto não linear, porque eu não viro da página 1 para 2, né? Eu da 1 vou para 3.144, da 3.144 eu vou para 1.818, da 1.818 eu vou para 967, enfim, é um texto não linear, que tem várias mídias dentro dele, naturalmente. Então, esse universo se deu ao crescimento. Então, esse crescimento da internet, né, se deu em função do quê? De alguns fatores. Para pensar. Hoje, quando a gente olha para a internet, a gente pensa em comércio eletrônico. Então, comércio eletrônico, naturalmente, né, impacta diretamente no crescimento da nuvem. Apesar de olhar para a internet como uma grande nuvem, então olha para cá. Quando eu olho para a internet e vejo ela com relação ao desenho dela, ela ser uma grande nuvem, ela recebeu influências. Quais são as influências? Você vê, existe o comércio eletrônico, o e-commerce. Qual é a ideia do e-commerce? A venda e a compra de produtos através da internet. A ideia do e-learning, do aprendizado através da internet, como nós estamos fazendo aqui num curso virtual, que a distância nos permite trocar essas informações, e você aí da sua casa está assistindo essa videoaula e aprimorando seus conhecimentos para ser aprovado no concurso público. Legal? Então tá aqui o e-commerce, o negócio eletrônico, o e-business, não é isso? Para pensar, outro dia eu estava falando, né? O negócio eletrônico nem sempre está vendo compra e venda de um produto, mas relacionado a um favorecimento de um serviço, na finalização do serviço ou ainda do início do serviço. Por exemplo, um órgão que está espalhado ao longo do Brasil inteiro, que trabalha diretamente com isso, o Detran, para consultar qualquer coisa de emplacamento, com relação ao carro, a multas, enfim. É uma empresa que trabalha inicialmente na internet, tem uma finalização dentro da vistoria. Tem alguns estados que nem vistoria tem, aqui no Rio de Janeiro tem, alguns estados nem tem a finalização num box para ter esse tipo de vistoria anual, né? Então, na verdade, esse comércio eletrônico gerou. E a internet hoje é aquilo, né? Eu não sei efetivamente, em função do crescimento, quem está ali dentro, de onde a pessoa está falando, quando efetivamente ela entrou, quantos entraram e se, como entraram, ou seja, o porquê estão ali dentro. Então, como é que se deu esse crescimento? Olha aqui para alguns números, né? Então, pensou no mundo. O mundo hoje, ele tem em torno de 7 bilhões de pessoas, tá? Mais ou menos esse número. E aí, o que acontece? Você percebe que 1/3 disso navega na internet hoje em dia. 1,96 bilhões de pessoas navegam na internet. Olha a ideia do Brasil. O Brasil hoje tem em torno, tá? Só para você ter ideia, de mais ou menos 190, 200 milhões de habitantes. 200 milhões de habitantes, partindo dos 76 que navegam na internet, é quase a metade. Né? Mais ou menos a metade dos brasileiros navega diretamente na internet. Então não podemos deixar de conflitar esses conceitos, muito importantes dentro da visualização do histórico. Legal? Então, inicialmente, adaptando essa ideia da internet, o que a gente começa a perceber? Luciano, a internet tem dono? A internet ela tem gerenciamento? Não.
costumamos dizer que a internet tem certo controle. Existem algumas organizações mundiais, como por exemplo, o nome .com, quem é que vende? É a Internic. Né? No Brasil, algumas instituições que trabalham diretamente nesse controle. A Rede Nacional de Pesquisa e Governo, o Ministério da Comunicação, o Ministério da Ciência e Tecnologia, trabalham diretamente, arduamente, dia a dia, sol a sol, para ajudar no crescimento para que ele não seja descompassado. Por quê? O que o crescimento descompassado da internet agrega? Problemas de segurança. Então, todos os problemas de segurança que vamos falar a partir da próxima aula, né? Vírus, malwares em geral, pessoas mal intencionadas, crackers, enfim, está diretamente ligada a, na verdade, o crescimento. Por isso a necessidade de um controle para até existir um crescimento progressivo. Quando eu olho para essa ideia do crescimento progressivo, o que eu começo a andar em cima disso e perceber além? Olha só, é muito importante você entender o seguinte: a internet ela cresceu e naturalmente a gente começa a perceber que aquele gerenciamento, aquele controle que efetivamente em alguns países até passam a existir, por exemplo, a China, tudo que entra e sai através da internet na China é controlado pelo governo. Na Coreia do Norte, da mesma forma. Legal? Porém, a internet ela não tem dono, ela não tem gerenciamento, ela tem certo controle que nos ajuda a impulsioná-la, né? Crescer efetivamente de forma homogênea. Então, olhando para essa forma, eu não posso dizer que eu vou me conectar à internet de qualquer jeito. Como é que se conecta à internet? Ó, a internet você é conectado por meio ou pela linha telefônica, ou através de um cabo coaxial, aquele cabo branco das operadoras de TV, legal? Então vou botar até aqui para marcar para você. Ou cabo de fibra ótica, que é o cabo oceânico, ou ainda cabo que atravessa as ruas, que é o cabo de vidro de altíssima velocidade, ou outros cabos quaisquer trabalham, sem contar a ideia de conexão via satélite, conexão sem fim em geral. Então o que acontece? Essas conexões que vão existir, que nós vamos falar na aula que vem, elas se dão a partir dessa ideia. Então, por exemplo, quando eu digo conexão dial-up, é a conexão o quê? De escada. Mas eu posso dizer que conexão dial-up é de linha telefônica? Sim, mas eu não posso dizer que conexão por linha telefônica é dial-up. Por que, Luciano? Me explica. Porque nem toda conexão por linha telefônica é dial-up. Conexão por linha telefônica pode ser banda larga. Conexão ADSL, por exemplo, a Velox, a Telefônica, a GVT, não é isso? A Livre, né, da TIM agora, são conexão banda larga, né? Às vezes por linha telefônica ou por cabo coaxial. No caso do Velox, aqui no Rio de Janeiro, a Oi, que é a dona, a empresa de telefonia fixa, trabalha com essa banda larga pela linha telefônica, que é a banda larga via conexão ADSL. E aí, naturalmente, pode ser sem fio, Wi-Fi, pode ser via satélite, 3G, né? Quando tem mobilidade, guarda isso, né? É móvel. Enquanto a conexão Wi-Fi em si, tecnicamente, ela é fixa, né? Praça de alimentação no shopping, saiu da praça de alimentação, perdeu a conexão. Praia de Copacabana, foi a praia de Copacabana, no Réveillon, acessou a internet para mandar alguma coisa para o Facebook, para os amigos, naturalmente aquela conexão é fixa. Saiu da praia, acabou a conexão. Então, naturalmente, ainda tem a própria rede Ethernet. Falamos disso em rede. O que é rede Ethernet? É uma rede o quê? Local, naturalmente. Então guarda esses nomezinhos, esses conceitos que vão ser agregados diante aí da sua aula ao longo do seu tempo aí, ao longo do teu estudo. Legal? Então estamos andando com relação a esses conceitos, tudo isso vai ser globalizado, vai ser entrelaçado. O grande importante em cima disso aqui, que eu não quero deixar de frisar para vocês, é o seguinte: tudo parte de uma ferramenta. É até aqueles conceitos, né? Quem é principal? A gente se pergunta assim, quem é principal? Ah, depende. Para existir a internet, quem é principal? Sem computador não existe internet. Então guarda aí para vocês. Para existir internet tem que ter computador. Então, quem é o principal do computador? Naturalmente, nós temos outro conceito. No computador, o principal é o processador. Legal? E agora, além do computador, além do processador, quem é principal? O próprio modem.
Então, quando eu penso em modem, o que eu estou pensando? Na peça que faz entrada e saída. Então, pensa só, para existir conexão, para eu me conectar, tem que ter o que para mim? Modem. Então, guardem isso. Então, a ferramenta inicial era o computador, que foi inventado pelo PC XT, porque hoje você tem vários computadores, né? Além do PC, você tem servidor, você tem notebook, você tem netbook, você tem o celular, você tem o tablet. Legal? Existem vários computadores. Todos baseados na estrutura de microorganização, né? Na verdade, o computador se tornou menor, mais compacto, criado pela IBM na década de 70. Então, o computador segue essa ideia. Ó. Monitor, teclado, mouse e, aí muita gente grita, gabinete. Legal. Aí eu pergunto para você, gabinete ou? Então tá aqui, gabinete ou ainda chamada de torre. Não é gabinete ou CPU, não? Aí que tá, vamos lá, vamos alinhar esse conceito. Aqui dentro desse gabinete, dentro dessa torre, tem uma peça principal, que é a CPU, é o cérebro do computador. E esse cérebro do computador é a CPU, que é o meu processador. Não confundam isso. Legal? Então, a peça mais importante do computador é o processador. Mas para existir conexão é a peça que vai estar aqui dentro também desse gabinete, dessa torre, para fazer a entrada e saída. E qual é o nome dessa peça? Essa peça pra gente se chama modem. Tudo bem? Então, pessoal, na aula de hoje a gente fecha aqui e o que nós vamos fazer na aula que vem? Vamos abordar a ideia das conexões propriamente ditas. Então, nós vamos falar o que é a conexão de escada e como funciona, quem é a banda larga e como funciona, quem é a conexão sem fio e como funciona. Então, todas essas estruturações nós vamos trabalhar em cima disso. Tudo bem? Então, um abraço aí do seu professor Luciano Antunes. Fica com a gente aqui no curso Tutor. Sucesso para vocês, bons estudos e ó, força, foco e fé. Um abraço.